Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar de um assunto bem importante dentro do nosso perfil do líder estratégico. Hoje nós vamos falar sobre tipos de líderes. Quantos tipos de líderes existem? Bom, minha gente, existem muitos, né? Mas nós vamos tratar alguns aqui. Outros você poderá pesquisar por conta própria para poder ter conhecimento, tá bom? Vamos lá então? Junto comigo aqui, hein? Ligados, vamos lá. Tá aí. A pergunta que eu fiz tá aqui na tela. Que tipo de líder você é? Né? O tipo de líder depende muito do perfil de personalidade de cada um, do tanto de conhecimento que a pessoa possui, depende também da sua experiência dentro da liderança, depende do ambiente por onde ela transitou. Enfim, são muitos os fatores. Porém, há aqueles que são intrínsecos, que estão dentro do sujeito, e ele age de acordo com as suas características pessoais. Vamos ver então os tipos de líderes. Dá uma olhadinha aí. Opa! Olha, o que essa figura lembra para você? Né? O que a galinha faz com os seus pintinhos? Qual é a atitude dela? Como ela se comporta? Então esse é o tipo de líder que nós chamamos de líder protetor. É um tipo de líder. Vamos ver um pouquinho mais. Como ele atua? Ele cria uma cultura organizacional segura, estável, tribal e familiar. Exatamente. É aquele líder que gosta de dizer: estes são os meus funcionários. Nos meus funcionários ninguém toca, né? Ele se sente proprietário, dono da sua equipe. E ele procura criar aquele ambiente familiar, que todo mundo diga: não, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma família. Por quê? Porque o líder defende, o líder trabalha pelos seus liderados, defende os interesses deles. É bom, mas tem as suas imperfeições. Quais seriam? Por exemplo, seus lados sombrios podem ser a tirania, a crueldade e a subjugação. O que é isso? Ora, como ele é protetor, ele se sente dono da sua equipe, ele não permite que ninguém faça alguma coisa contrária ao que ele quer, porque senão ele tira da equipe mesmo, né? Pode ser muito cruel, às vezes ele é exigente demais, é duro demais e não dá o devido valor que cada colaborador tem e que precisa ser considerado. Vamos para outro? Olha, que temos aí, esta figurinha está um pouquinho menor, mas ela é o castor, né? O que o castor tem como característica, né? Ele é um sujeito empreendedor. O castor é aquele que cria as suas tocas, reunindo madeiras, construindo, né? É um construtor. Como é que esse tipo de líder se comporta? Bem, ele cria uma cultura de vencedores, ambiciosos e trabalhadores. É exatamente o espírito empreendedor. Aquela pessoa que vê oportunidades de negócios e que lidera a si mesmo e a outros na construção dos negócios que ela visualiza. Então, ela precisa ter uma autoconfiança de que é uma vencedora, ela tem ambição na vida e para atingir esses objetivos tem que trabalhar muito. Então, ela cria esta cultura dentro do ambiente organizacional, dentro das equipes. Ela quer que as pessoas acreditem que são assim. Mas também tem os seus lados sombrios, né? Negativos. Estão aí. Podem ser impiedosas, perfeccionistas, teimosas e gananciosas. Claro, o empreendedor é aquele que não admite falhas, não admite fracasso. Ele é perfeccionista, ou seja, as coisas têm que sair exatamente como ele pensa e imagina. Ele é teimoso, né? Ele está sempre certo e os outros têm que entender isto. E como ele é empreendedor, pode se tornar ganancioso porque quer ganhar muito dinheiro. Vamos para o outro? Muito bem. Nós temos aí o líder alentador. Como é que se comporta, né? Aquele que sempre está estimulando as pessoas, afirmando as pessoas, elogiando, né? Ele cria uma cultura cooperativa, serena, democrática, empática e compreensiva. Claro, porque ele é
alentador. Então, os membros da equipe precisam se sentir bem, precisam estar tranquilos, sentirem-se participativos. Ele ensina os seus colaboradores a se colocarem um no lugar do outro e é uma pessoa muito compreensiva. Mas também tem as suas energias negativas. Quais seriam? Falta de objetividade, ilusão, fazer vistas grossas a erros e más decisões. Claro, como ele quer ter todo mundo pertinho, né? Aquela cultura tranquila, serena, todo mundo numa boa, como a gente diz. O que pode ser? O que pode acontecer? Pode faltar objetividade, atingir metas. Pode criar uma ideia ilusória, né, de existência de grupo, achando que tudo sempre é harmonioso e tranquilo, o que na verdade não é. Faz vistas grossas, o sujeito comete um erro, ele diz, não se preocupe, a gente dá um jeito aí para resolver, ou seja, não responsabiliza os seus colaboradores pelos erros que cometem. Vamos para o outro? Olha, o que o Steve Jobs lembra para você? O líder inovador. É o sujeito de vanguarda, assume riscos, realiza brainstormings, né? Ou seja, a chamada tempestade de ideias, derrubar fronteiras, né? O líder inovador é aquele que rompe com os paradigmas antigos, que quer derrubar o velho para implantar o novo. Então ele tem até um espírito meio rebelde aí, né? Mas ele assume riscos mesmo, ele gosta de ouvir as pessoas e ele gosta de romper com o comum, derrubar as fronteiras. É um ótimo líder? Claro que é, mas também tem as suas energias sombrias, né? Ambiguidade, às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, né? O caos, né? Às vezes para você implantar o novo, você tem que desconstruir, tem que derrubar aquilo que existe. E quando você faz isso, você pode gerar o caos, né? E também a rebeldia, ele se sente no dever para consigo mesmo, a fim de atingir as suas metas, de se rebelar contra o sistema, o que pode também gerar certa imprudência, né? Quem conhece um pouco da história do Steve Jobs pode identificar essas características. Vamos para o outro? Opa, temos aí ela, né? A águia. É o líder visionário, capacidade de enxergar eventos futuros decorrente de escolhas do presente. Claro, o líder visionário toma decisões agora, projetando as conquistas no futuro. Por isso que ele enxerga longe, como a águia, não é? E as suas energias sombrias quais seriam? Podem ser o excesso de idealismo, né? Idealismo equivocado, às vezes a cabeça nas nuvens e mais nas nuvens, né? E os pés pouco no chão, né? O escapismo, seja a fuga e também o martírio, né? Os líderes visionários se caracterizam por se sacrificar pelos seus objetivos. Eles lutam por aquilo que querem e, se necessário for, dão a própria vida. Dentro das empresas temos líderes visionários, aqueles que enxergam longe, trabalham agora, mas têm visão de longo prazo. E às vezes as pessoas não compreendem muito bem isso, porque acham que ele está demorando muito para atingir as suas metas. Muito bem, olha aí, quem temos aí? Elas, as formiguinhas. E temos os líderes que são ditos formadores de equipes. Eles atendem à necessidade de pertencimento que as pessoas têm e responde a isso com direcionamento interior. Então, o formador de equipes gosta que as pessoas que trabalham com ele sintam-se pertencentes ao grupo, pertencentes à visão, à ideia, aos sonhos e aos objetivos. Por isso, ele é um formador de equipes. Ele consegue coordenar os esforços, entendendo as responsabilidades, as habilidades individuais e consegue aplicá-las de forma que a sua equipe atue com alta performance. E as formigas são, de fato, um bom exemplo para isso, né? Então, a sua cultura é justa, tolerante, indulgente, conciliatória, né? Então, ele precisa entender as diferenças individuais, né? Por isso precisa ser tolerante, indulgente, né? Sendo paciente, sabendo o tempo certo das coisas e atuar de forma que as pessoas tenham uma conciliação nos seus esforços. Tem lado sombrio? Claro que tem, né?
pode ser indeciso, apático e que reage por inércia, né? Aquele líder que demora para tomar uma decisão. Às vezes está meio para baixo, como se diz, né? Meio apático, meio devagar, meio sem ânimo, né? Meio depressivo, às vezes acontece. E que reage por inércia, ou seja, alguém tem que empurrar ele para ele poder saber que tem que seguir em frente. Ok? Muito bem. Obrigado aí por você ter assistido esta aula. Tá bom? Muito bem, meus amigos, me despeço de vocês. Por favor, assistam esta aula. Depois envio para vocês alguns questionamentos para aprimorar o nosso conhecimento e a nossa aprendizagem, tá bom? Sucesso para todo mundo, saudades de todos vocês.